Capítulo 2. Primeiros anos em Lisieux. Como disse acima, é a partir dessa época de minha vida que foi preciso que eu entrasse no segundo período de minha existência, o mais doloroso dos três. Sobretudo desde a entrada no Carmelo daquela que eu escolhera para minha segunda mamãe. Esse período se estende desde a idade de 4 anos e meio até o meu 14º ano, época em que reencontrei meu caráter de criança ao entrar no sério da vida. É preciso dizer, madre, que a partir da morte de mamãe, meu feliz caráter mudou completamente. Eu, tão viva, tão expansiva, me torno tímida e mansa, excessivamente sensível. Bastava um olhar para me fazer derreter em lágrimas. Era preciso que ninguém se ocupasse comigo para que eu estivesse contente. Não podia suportar a companhia de pessoas estranhas e não reencontrava a minha alegria senão na intimidade da família. Entretanto, continuava a estar cercada da ternura mais delicada. O coração tão terno de papai juntara-se ao amor que possuía já um amor verdadeiramente maternal. Vós, Madre e Maria, não éreis para mim as mães mais ternas, as mais desinteressadas? Ah, se Deus não tivesse prodigalizado os seus raios benfazejos à sua florzinha, nunca ela poderia aclimatar-se na terra. Era ainda demasiado fraca para suportar as chuvas e as tempestades. Faltava-lhe o calor, um suave orvalho e brisas primaveris. Nunca lhe faltaram todos esses benefícios. Jesus fez com que ela os encontrasse até debaixo da neve da provação. Eu não senti nenhuma tristeza ao deixar Alençon. As crianças amam a mudança e foi com prazer que vim para Lisieux. Lembro-me da viagem, da chegada de tarde à casa de minha tia. Ainda vejo Joana e Maria nos esperavam à porta. Eu estava muito feliz por ter priminhas tão gentis. Gostava muito delas, assim como de minha tia e, sobretudo, de meu tio. Só que ele me dava medo, e eu não estava à vontade na casa dele, como nos Buissonnet. Lá é que minha vida era verdadeiramente feliz. De manhã, vós vinheis até mim, perguntando-me se já tinha dado meu coração a Deus. Em seguida, me vestíeis, falando-me dele, e depois, ao vosso lado, fazia minha oração. Depois vinha a lição de leitura. A primeira palavra que pude ler sozinha foi esta: céus. Minha querida madrinha encarregou-se das lições de escrita e vós, madre, de todas as outras. Eu não tinha uma facilidade muito grande para aprender, mas tinha muita memória. O catecismo e, sobretudo, a história sagrada tinham minhas preferências. Estudava-os com alegria, mas a gramática fez muitas vezes correr minhas lágrimas. Lembrai-vos do masculino e do feminino. Assim que minha lição terminava, subi ao belvedere, levando minha roseta e minha nota a papai. Como ficava feliz quando podia dizer-lhe: tenho 5 sem exceção. Foi Paulina que disse a primeira. Porque quando eu vos perguntava se eu tinha 5 sem exceção, e vós me dizíeis sim, era aos meus olhos 1 grau a menos. Também me dáveis bons pontos. Quando eu tinha juntado um certo número, tinha recompensa e um dia de folga. Lembro-me que esses dias me pareciam bem mais longos que os outros, o que vos dava prazer, pois mostrava que eu não gostava de ficar sem fazer nada. Toda vez após o meio-dia, eu ia dar um pequeno passeio com o papai. Fazíamos junto nossa visita ao Santíssimo Sacramento, visitando cada dia uma nova igreja. Foi assim que entrei pela primeira vez na capela do Carmelo. Papai me mostrou a grade do coro, dizendo-me que por trás estavam religiosas. Estava muito longe de imaginar que 9 anos mais tarde estaria entre elas. Depois do passeio,
durante o qual o papai sempre me comprava um presentinho barato de 1 ou 2 moedinhas, eu voltava para casa. Então fazia meus deveres. Depois, todo o resto do tempo, ficava a brincar no jardim em torno de papai, porque não sabia brincar de boneca. Era uma grande alegria para mim preparar tisanas com pequenos grãos e cascas de árvores que achava no chão. Em seguida, as levava a papai numa bela xicrinha. O pobre paizinho deixava seu trabalho e, sorrindo, fingia beber. Antes de me devolver a xícara, ele me perguntava, como que às escondidas, se era preciso jogar fora o conteúdo. Às vezes eu dizia sim, mas mais geralmente levava a minha preciosa tisana, querendo servi-la várias vezes. Gostava de cultivar pequenas flores no jardim que papai me dera. Divertia-me em erigir pequenos altares nos vazios que havia no muro. Quando tinha terminado, corria para papai e, puxando-o, dizia para fechar bem os olhos e não abri-los, senão no momento em que eu dissesse para abrir. Ele fazia tudo o que eu queria e se deixava conduzir ao meu pequeno jardim. Então eu gritava: "Papai, abre os olhos!" Ele os abria e se extasiava para me dar prazer, admirando o que eu acreditava que era uma obra-prima. Não acabaria se quisesse de contar os 1000 pequenos traços deste tipo que vêm em multidão na minha memória. Ah, como poderia eu repetir todas as ternuras que papai prodigalizava à sua pequena rainha? Há coisas que o coração sente, mas que a palavra e até o pensamento não podem chegar a produzir. Eram para mim dias lindos, aqueles em que meu rei querido me levava à pesca com ele. Eu amava tanto o campo, as flores e os pássaros. Algumas vezes tentava pescar com minha linhazinha, mas preferia ir sentar-me sozinha na relva florida. Então meus pensamentos eram muito profundos, e sem saber o que era meditar, minha alma mergulhava numa real oração. Eu escutava os barulhos distantes, o murmúrio do vento e até a música indecisa dos soldados, cujo som chegava até mim, tornavam suavemente melancólico o meu coração. A terra me parecia um lugar de exílio, e eu sonhava com o céu. A tarde passava rápido. Logo era preciso voltar para os Buissonnet. Mas antes de partir, tomava a merenda que levara no meu cestinho. A bela fatia com confeitos que vós tinhais preparado mudara de aspecto. Em vez de sua linda cor, eu vi apenas uma tinta rosa, toda envelhecida e concentrada. Então a terra me parecia ainda mais triste e compreendia que no céu somente a alegria seria sem nuvens. Por falar em nuvens, lembro-me que um dia o belo céu azul do campo cobriu-se e que um longo temporal pôs-se a estrondear. Os relâmpagos sulcavam as nuvens escuras e vi a certa distância cair o raio. Longe de ficar apavorada, estava arrebatada. Parecia-me que Deus estava tão perto de mim. Papai não estava exatamente tão contente como sua pequena rainha. Não que a tempestade lhe fizesse medo, mas a erva e as grandes margaridas, que eram mais altas do que eu, brilhavam como pedras preciosas. Nós precisávamos atravessar vários prados antes de encontrar uma estrada, e meu paizinho querido, temendo que os diamantes molhassem sua filhinha, pegou-a apesar de sua bagagem de linhas e a levou em suas costas. Durante os passeios que fazia com papai, ele gostava de me fazer levar a esmola aos pobres que encontrávamos. Um dia, vimos um que se arrastava penosamente em suas muletas.
Aproximei-me para dar-lhe uma moeda, mas não se achando bastante pobre para receber a moeda, ele me olhou sorrindo tristemente e recusou-se a tomar o que eu lhe oferecia. Não posso dizer o que se passou no meu coração. Teria querido consolá-lo, aliviá-lo. Em vez disso, eu pensava ter-lhe causado pesar. Sem dúvida, o pobre doente adivinhou meu pensamento, porque eu o vi voltar-se e sorrir para mim. Papai acabava de comprar um bolo para mim. Tinha muita vontade de dá-lo a ele, mas não ousava. Entretanto, queria dar-lhe alguma coisa que ele não pudesse recusar, porque sentia por ele uma simpatia muito grande. Então me lembrei de ter ouvido dizer que no dia da primeira comunhão se obtinha tudo o que se pedia. Esse pensamento consolou-me e, embora eu apenas tivesse 6 anos, disse para mim: rezarei por meu pobre no dia de minha primeira comunhão. Cumpri a promessa 5 anos mais tarde e espero que Deus tenha atendido a oração que ele me inspirava a dirigir a ele por um de seus membros sofredores. Eu amava muito a Deus e lhe dava muitas vezes o meu coração, servindo-me da pequena fórmula que mamãe me ensinara. No entanto, um dia, ou melhor, uma tarde do belo mês de maio, fiz uma falta que vale a pena ser relatada. Ela me deu um grande motivo para me humilhar, e creio ter tido a contrição perfeita. Sendo pequena demais para ir no mês de Maria, eu ficava com Vitória, e fazia com ela minhas devoções diante do meu pequeno mês de Maria, que arranjava à minha maneira. Tudo era tão pequeno, castiçais e vasos de flores, que 2 fósforos velas o iluminavam perfeitamente. Às vezes, Vitória me fazia a surpresa de me dar 2 tocos de vela de cera, mas era raro. Uma tarde, estava tudo pronto para nos pormos em oração. Eu lhe disse: Vitória, você quer começar o lembrar-vos? Vou acender. Ela fingiu começar, mas não disse nada e olhou-me rindo. Eu, que via meus preciosos fósforos se consumirem rapidamente, supliquei-lhe que fizesse a oração. Ela continuou calada. Então, me levantando, pus-me a dizer-lhe bem alto que ela era má, e saindo de minha mansidão habitual, bati o pé com todas as minhas forças. Essa pobre Vitória não tinha mais vontade de rir. Olhou-me com espanto e mostrou-me a vela de cera que trouxera para mim. Depois de ter derramado lágrimas de cólera, verti lágrimas de um sincero arrependimento, tendo o firme propósito de nunca mais recomeçar. Uma outra vez me aconteceu outra aventura com Vitória, mas desta não tive nenhum arrependimento, pois conservei perfeitamente minha calma. Eu queria um tinteiro, que estava sobre a lareira da cozinha. Sendo pequena demais para apanhá-lo, pedi muito gentilmente a Vitória para o dar a mim, mas ela se recusou, dizendo-me para subir numa cadeira. Peguei uma cadeira sem nada dizer, mas pensando que ela não era amável, querendo fazê-la sentir, procurei na minha cabecinha o que mais me ofendia. Ela me chamava muitas vezes, quando estava aborrecida comigo, de pirralhinha, o que me humilhava muito. Então, antes de pular para baixo de minha cadeira, voltei-me com dignidade e lhe disse: Vitória, você é uma pirralha. Depois, pus-me a salvo, deixando-a meditar a profunda palavra que acabava de dirigir-lhe. O resultado não se fez esperar. Logo ouvi-a gritar:
Senhorita Maria, Teresa acabou de dizer que sou uma pirralha. Maria veio e me fez pedir perdão, mas eu o fiz sem contrição, achando que, visto que Vitória não quis esticar o seu braço grande para me prestar um pequeno serviço, ela merecia o título de pirralha. No entanto, ela me amava muito e eu a amava muito também. Um dia, ela me tirou de um grande perigo, em que eu caíra por minha falta. Vitória passava roupa, tendo ao lado dela um balde com água. Eu a olhava balançando-me, como de costume, numa cadeira. De repente, a cadeira me falta e caio. Não no chão, mas no fundo do balde. Meus pés tocavam minha cabeça e eu enchia o balde como um pintinho enche seu ovo. Essa pobre Vitória me olhava com uma surpresa extrema. Nunca tinha visto coisa igual. Eu tinha vontade de sair o mais cedo de meu balde, mas impossível. Minha prisão era tão apertada que não podia fazer um movimento. Com um pouco de dificuldade, ela me salvou de meu grande perigo. Mas não meu vestido e todo o resto que ela foi obrigada a trocar, pois eu estava toda ensopada. Outra vez caí na lareira. Felizmente o fogo não estava aceso. Vitória só teve o trabalho de levantar-me e sacudir a cinza de que estava cheia. Era às quartas-feiras, quando vós estáveis no canto com Maria, que todas essas aventuras me aconteciam. Foi também numa quarta-feira que Padre Dusselier veio fazer uma visita. Vitória lhe tinha dito que não havia ninguém em casa senão a pequena Teresa. Ele entrou na cozinha para ver-me e olhou meus deveres. Eu estava muito satisfeita por receber meu confessor, porque pouco tempo antes tinha me confessado pela primeira vez. Que doce lembrança para mim. Ó, Madre querida, com que cuidado não me preparastes, dizendo-me que não era a um homem, mas a Deus que ia dizer os meus pecados. Eu estava verdadeiramente muito convicta, por isso fiz a minha confissão com um grande espírito de fé, e até vos perguntei se não era preciso dizer a Padre Dusselier que o amava de todo o meu coração, pois era a Deus que eu ia falar na pessoa dele. Bem instruída de tudo o que devia dizer e fazer, entrei no confessionário e ajoelhei-me. Mas ao abrir o postigo, Padre Dusselier não viu ninguém. Eu era tão pequena que minha cabeça estava debaixo da banqueta onde a gente apoia as mãos. Então ele me disse para ficar de pé. Obedecendo imediatamente, levantei-me e, virando-me bem na frente dele para vê-lo bem, fiz a minha confissão, como uma moça grande, e recebi a sua bênção com uma grande devoção. Porque me havíeis dito que nesse momento as lágrimas do menino Jesus purificariam a minha alma. Lembro-me que a primeira exortação que me foi dirigida convidava-me, sobretudo, à devoção à Santíssima Virgem, e prometi redobrar a ternura para com ela. Ao sair do confessionário, eu estava tão contente e tão leve que nunca tinha sentido tanta alegria na minha alma. Depois, voltei a confessar-me em todas as grandes festas, e era uma verdadeira festa toda vez que ia. As festas. Ah, como esta palavra traz lembranças. Gostava tanto das festas. Vós sabíeis tão bem me explicar, Madre querida, todos os mistérios escondidos sob cada uma delas, que eram verdadeiramente para mim dias do céu. Eu gostava, sobretudo, das procissões do Santíssimo Sacramento. Que alegria semear flores sob os passos de Deus.
mas antes de deixá-las cair, as lançava o mais alto que podia, e nunca estava tão feliz que, ao ver minhas rosas desfolhadas, tocar o ostensório sagrado. As festas. Ah, se as grandes eram raras, toda semana trazia uma bem cara ao meu coração. O domingo. Que dia o do domingo! Era a festa de Deus, a festa do repouso. Primeiro eu ficava na cama mais tempo que nos outros dias, e depois mamãe Paulina mimava sua filhinha, levando o seu chocolate na sua cama. Em seguida, a vestia como uma pequena rainha. A madrinha vinha frisar a afilhada, que nem sempre era gentil quando lhe puxavam os cabelos. Mas em seguida estava bem contente em ir tomar a mão de seu rei, que nesse dia a abraçava ainda mais ternamente que de costume. Depois toda a família partia para a missa. Durante todo o caminho e mesmo na igreja, a pequena rainha dava a mão a papai. Seu lugar era ao lado dele, e quando éramos obrigados a descer para o sermão, era preciso encontrar ainda 2 cadeiras, uma ao lado da outra. Isso não era muito difícil. Todo mundo parecia achar tão gentil ver um velho tão bonito com sua filhinha, que as pessoas se mudavam para dar seus lugares. Meu tio, que se encontrava nos bancos dos fabriqueiros, se alegrava ao nos ver chegar e dizia que eu era seu pequeno raio de sol. Mas eu não me inquietava muito por ser olhada. Escutando muito atentamente os sermões, dos quais, no entanto, não compreendia grande coisa, o primeiro que compreendi, que me tocou profundamente, foi um sermão sobre a paixão, pregado por Padre Dussilier, e depois compreendi todos os outros sermões. Quando o pregador falava de Santa Teresa, papai se inclinava e me dizia bem baixo: "Escuta bem, minha pequena rainha, fala-se de tua santa padroeira." Eu escutava bem, de fato, mas olhava papai mais frequentemente que o pregador. Sua bela figura me dizia tantas coisas. Às vezes seus olhos se enchiam de lágrimas, que ele se esforçava em vão por reter. Parecia não mais estar na terra. Tanto sua alma amava mergulhar nas verdades eternas. No entanto, sua carreira estava muito longe de estar acabada. Longos anos deviam passar-se antes que o belo céu se abrisse aos seus olhos extasiados e que o Senhor enxugasse as lágrimas de seu bom e fiel servidor. Porém, volto ao meu dia do domingo. Esse dia alegre que passava tão rapidamente tinha também o seu tom de melancolia. Eu me lembro que minha felicidade era sem mistura até as completas. Durante esse ofício, eu pensava que o dia do repouso ia terminar, que no dia seguinte seria preciso recomeçar a vida, trabalhar, aprender lições, e meu coração sentia o exílio da terra. Suspirava pelo repouso eterno do céu, o domingo sem ocaso da pátria. Até os passeios que fazíamos antes de voltar aos Buissonets deixavam um sentimento de tristeza em minha alma, pois a família não estava completa, porque para dar prazer a meu tio, papai deixava com ele, na tarde de cada domingo, Maria ou Paulina. Eu só estava bastante contente quando ficava também. Preferia isso a ser convidada sozinha, porque se dava menos atenção a mim. Meu maior prazer era escutar tudo o que meu tio dizia, mas não gostava quando me fazia perguntas e tinha muito medo quando me punha num só de seus joelhos, cantando Barba Azul
com uma voz formidável. Era com prazer que via papai vir buscar-nos. Ao voltar, olhava as estrelas, que cintilavam suavemente, e essa visão me arrebatava. Havia, sobretudo, um grupo de pérolas de ouro que eu observava, com alegria, achando que tinha a forma de um T. Fazia papai vê-lo, dizendo-lhe que o meu nome estava escrito no céu. E depois, não querendo nada ver da vil terra, pedia-lhe que me conduzisse. Então, sem olhar onde punha os pés, punha a minha cabecinha bem no ar, sem me cansar de contemplar o céu estrelado. O que poderia dizer dos serrões de inverno, sobretudo daqueles do domingo? Ah, como era agradável, depois da partida de damas, sentar-me com Celina nos joelhos de papai. Com sua bela voz, ele cantava árias que enchiam a minha alma de pensamentos profundos. Ou então, embalando-nos mansamente, recitava poesias cheias de verdades eternas. Em seguida, subíamos para fazer a oração em comum, e a pequena rainha estava sozinha junto do seu rei, tendo apenas que olhá-lo para saber como os santos rezam. No fim, vínhamos todas por ordem de idade dizer boa noite a papai e receber um beijo. A rainha vinha naturalmente por último. O rei, para beijá-la, a pegava pelos cotovelos e ela gritava bem alto: "Boa noite, papai, boa noite, dorme bem." Era todas as noites a mesma repetição. Em seguida, minha mãezinha me tomava em seus braços e me levava para a cama de Celina. Então eu dizia: "Paulina, fui muito bem comportada hoje? Os anjinhos vão voar em minha volta?" A resposta era sempre sim, senão teria passado a noite inteira a chorar. Depois de ter me beijado, assim como minha querida madrinha, Paulina descia e a pobre Terezinha ficava sozinha na escuridão. Ela gostava de imaginar os anjinhos voando em torno dela. Logo ficava apavorada. As trevas lhe davam medo, porque de sua cama ela não via as estrelas que cintilavam mansamente. Olho com uma verdadeira graça ter sido acostumada por vós, madre querida, a superar meus pavores. Às vezes, me mandavais sozinha de noite buscar um objeto num quarto afastado. Se não tivesse sido bem dirigida, eu teria me tornado muito medrosa, ao passo que agora sou verdadeiramente difícil de apavorar. Às vezes me pergunto: como pudestes criar-me com tanto amor e delicadeza, sem estragar-me? Pois é verdade que não me passáveis uma única imperfeição. Nunca me censuráveis sem motivo, mas nunca desistíeis de uma coisa que tinhais decidido. Eu sabia disso tão bem que não teria podido nem querido dar um passo se vós mo tivesseis proibido. O próprio papai era obrigado a conformar-se com vossa vontade. Sem o consentimento de Paulina, eu não ia passear. E quando o papai me dizia para ir, eu respondia: Paulina não quer. Então ele vinha pedir meu perdão. Às vezes, para lhe dar prazer, Paulina dizia sim, mas a Terezinha percebia, pelo seu aspecto, que não era de bom coração. Ela se punha a chorar, sem aceitar consolações, até que Paulina dissesse sim e a abraçasse de bom coração. Quando Terezinha ficava doente, o que lhe acontecia todos os invernos, não é possível dizer com que ternura maternal ela era cuidada. Paulina a punha a dormir em sua cama,
favor incomparável, e depois lhe dava tudo aquilo de que ela tinha vontade. Um dia, Paulina tirou debaixo do travesseiro uma bela faquinha dela e a deu à sua filhinha, deixando que ela mergulhasse num arrebatamento que não pode ser descrito. "Ah, Paulina!" exclamou ela. "Tu me amas muito, pois te privas para dar-me tua bela faquinha, que tem uma estrela de nácar? Mas já que me amas tanto, farias o sacrifício de teu relógio para impedir-me de morrer?" "Não somente para te impedir de morrer, eu daria o meu relógio, mas somente para ver-te logo curada. Eu faria imediatamente o sacrifício." Ao escutar essas palavras de Paulina, meu espanto e meu reconhecimento eram tão grandes que nem posso exprimi-los. No verão, eu tinha às vezes náuseas. Paulina cuidava de mim com mais ternura ainda. Para divertir-me, o que era o melhor dos remédios, ela me levava a passear em carrinho de mão por todo o jardim, e depois me fazia descer e colocava no meu lugar um belo pé de margaridas, que ela levava a passear com muita precaução até o meu jardim, onde era plantado com grande pompa. Era Paulina quem recebia todas as minhas confidências íntimas, que esclarecia as minhas dúvidas. Uma vez, me admirava porque Deus não dá uma glória igual no céu a todos os eleitos, e tinha medo que nem todos estivessem felizes. Então Paulina me disse para ir buscar o grande copo de papai e colocar do lado do meu pequeno dedal. Depois enchê-los com água. Em seguida ela perguntou-me qual era o mais cheio. Eu lhe disse que estavam tão cheios, um quanto o outro, e que era impossível pôr mais água do que podiam conter. Madre querida, fez-me então compreender que no céu Deus daria aos seus eleitos tanta glória quanto a eles poderiam conter, e que assim o último não teria nada a invejar do primeiro. Era assim que, pondo ao meu alcance os mais sublimes segredos, sabíeis, madre, dar à minha alma o alimento que lhe era necessário. Com que alegria eu via cada ano chegar a distribuição dos prêmios. Aí, como sempre, a justiça era feita, e eu tinha apenas as recompensas merecidas. Sozinha de pé no meio da nobre assembleia, escutava minha sentença, lida pelo rei da França e de Navarra. Meu coração batia bem forte ao receber os prêmios e a coroa. Era para mim como uma imagem do julgamento. Imediatamente após a distribuição, a pequena rainha tirava seu vestido branco. Depois se apressavam em disfarçá-la, a fim de que ela tome parte na grande representação. Ah, como eram alegres estas festas de família! Como eu estava longe então, ao ver meu rei querido tão radiante, de prever as provações que deviam visitá-lo. Um dia, porém, Deus mostrou-me numa visão verdadeiramente extraordinária a imagem viva da aprovação que ele se agradou de nos preparar antecipadamente, enchendo-se já o seu cálice. Papai estava em viagem havia vários dias, e deviam ainda passar 2 dias antes de sua volta. Podia ser 2 ou 3 horas da tarde. O sol brilhava vivamente e toda a natureza parecia em festa. Eu estava sozinha à janela de uma grande mansarda que dava para o grande jardim. Olhava para a frente, o espírito ocupado com pensamentos alegres, quando vi diante da lavanderia, que estava justamente em frente, um homem vestido absolutamente como papai, que tinha a mesma estatura
e o mesmo modo de andar. Somente era muito mais curvado. Sua cabeça estava coberta com uma espécie de avental de cor indecisa, de sorte que não pude ver seu rosto. Usava um chapéu semelhante ao de papai. Vi-o avançar com passo regular, ladeando o meu pequeno jardim. Imediatamente, um sentimento de pavor sobrenatural invadiu a minha alma. Mas, no instante, refleti que, sem dúvida, papai estava de volta e que ele se escondia a fim de surpreender-me. Então chamei bem alto, com uma voz trêmula de emoção: Papai! Papai! Mas o misterioso personagem não parecia ouvir-me. Continuou sua marcha regular, sem mesmo voltar-se. Seguindo-o com os olhos, vi-o dirigir-se para o pequeno bosque que cortava a grande avenida em duas. Esperava vê-lo reaparecer do outro lado das grandes árvores. Mas a visão profética desvanecera-se. Tudo isso durou apenas um instante, mas gravou-se tão profundamente no meu coração que hoje, depois de 15 anos, a lembrança me é tão presente como se a visão estivesse ainda diante dos meus olhos. Maria estava conosco, madre, num quarto que se comunicava com aquele em que me encontrava. Ouvindo-me chamar papai, ela sentiu uma impressão de pavor. Sentindo, me disse ela depois, que devia ter se passado alguma coisa de extraordinário. Sem me deixar ver a sua emoção, ela correu para junto de mim, perguntando-me o que me levara a chamar papai que estava em Alençon. Eu contei então o que acabara de ver. Para tranquilizar-me, Maria me disse que era sem dúvida Vitória, que para me fazer medo, escondera sua cabeça com um avental. Mas interrogada, Vitória garantiu não ter deixado a sua cozinha. Ademais, eu estava bem certa de ter visto um homem e que esse homem tinha o aspecto de papai. Então fomos todas as três atrás do maciço de árvores, mas não tendo encontrado nenhuma marca que indicasse a passagem de alguém, vós me dissestes para não mais pensar nisso. Não mais pensar nisso não estava em meu poder. Muitas vezes minha imaginação representou-me a cena misteriosa que eu vira. Muitas vezes procurei levantar o véu que me encobria o sentido, porque eu conservava no fundo do coração a convicção íntima. Essa visão tinha um sentido que devia ser-me revelado um dia. Esse dia fez-me esperar muito tempo, mas depois de 14 anos, o próprio Deus rasgou o véu misterioso. Estando de licença com a irmã Maria do Sagrado Coração, falávamos, como sempre, das coisas da outra vida e de nossas lembranças de infância. Quando lhe recordei a visão que tivera com a idade de 6 a 7 anos. De repente, ao relatar os detalhes dessa cena estranha, compreendemos ao mesmo tempo o que ela significava. Era assim papai que eu vira, caminhando curvado pela idade. Era ele sim, levando sobre o seu rosto venerável, sobre sua cabeça embranquecida, o sinal de sua gloriosa aprovação. Como a face adorável de Jesus, que foi velada durante sua paixão, assim a face do seu fiel servidor devia ser velada nos dias de suas dores, a fim de poder irradiar na celeste pátria, junto de seu Senhor, o Verbo eterno. Foi do seio dessa glória inefável, quando reinava no céu, que nosso Pai querido nos obteve a graça de compreender a visão, que sua pequena rainha tivera numa idade em que a ilusão não deve ser temida. Foi do seio da glória que ele nos obteve essa doce consolação, de compreender que 10 anos antes de nossa grande provação,
Deus já nos mostrava, como um pai faz, entrever a seus filhos o futuro glorioso que lhes prepara e se compraz em considerar antecipadamente as riquezas sem preço que devem ser a sua parte. Ah, por que foi a mim que Deus deu essa luz? Por que mostrou a uma criança tão pequena uma coisa que ela não podia compreender? Uma coisa que, se ela tivesse compreendido, tê-la-ia feito morrer de dor. Por quê? Eis um desses mistérios que, sem dúvida, compreenderemos no céu e que fará a nossa eterna admiração. Como Deus é bom! Como Ele proporciona as provações para as forças que Ele nos dá. Nunca, como acabo de dizer, teria podido suportar sequer o pensamento das penas amargas que o futuro me reservava. Eu não podia nem pensar, sem tremer, que papai pudesse morrer. Uma vez que tinha subido ao alto de uma escada, e como eu ficasse justamente debaixo, ele gritou para mim: "Afasta-te, pobre pequena! Se eu cair, vou esmagar-te." Ao ouvir isso, senti uma revolta interior. Em vez de me afastar, colei-me contra a escada, pensando: pelo menos, se papai cai, não vou ter a dor de vê-lo morrer, já que vou morrer com ele. Não posso dizer quanto amava papai. Tudo nele me causava admiração. Quando me explicava os seus pensamentos, como se eu fosse uma moça, eu lhe dizia simplesmente que sim. Se ele dissesse tudo isso aos grandes do governo, eles o tomariam para fazê-lo rei. E que então a França seria feliz como nunca fora. Mas no fundo eu estava contente e me censurava como pensamento de egoísmo, que só havia eu para bem conhecer papai. Porque se ele tivesse se tornado rei da França e de Navarra, eu sabia que ele teria sido infeliz, visto que este é o destino de todos os monarcas e, sobretudo, não teria mais sido meu rei só para mim. Eu tinha 6 ou 7 anos quando papai nos levou a Trouville. Jamais esquecerei a impressão que o mar me causou. Não podia impedir-me de olhá-lo sem cessar. Sua majestade, o rugido de suas ondas, tudo falava à minha alma da grandeza e da potência de Deus. Lembro-me que durante o passeio que fazíamos na praia, um senhor e uma dama me olharam correndo alegremente em torno de papai e, aproximando-se, perguntaram-lhe se eu era dele e disseram que eu era uma gentil menina. Papai respondeu-lhes que sim, mas percebi que lhes fez sinal para não me elogiar. Foi a primeira vez que ouvi dizer que eu era gentil. Isso me deu muito prazer, pois não acreditava nisso. Prestastes grande atenção, madre querida, em não deixar perto de mim nada que pudesse ofuscar a minha inocência, em não me deixar, sobretudo, ouvir nenhuma palavra capaz de fazer a vaidade entrar em meu coração. Como eu só prestava atenção às vossas palavras e às de Maria, e nunca vós me dirigistes um só elogio, eu não dava muita importância às palavras e aos olhares de admiração da dama. À tarde, na hora em que o sol parece banhar-se na imensidão das ondas, deixando diante dele um sulco luminoso, ia sentar-me sozinha num rochedo com Paulina. Então me lembrei da comovente história do sulco de ouro. Contemplei por longo tempo esse sulco luminoso, imagem da graça que ilumina o caminho que deve percorrer o pequeno navio com a graciosa vela branca. Perto de Paulina,
tomei a resolução de nunca afastar a minha alma do olhar de Jesus, a fim de que ela navegue em paz para a pátria dos céus. Minha vida transcorria tranquila e feliz. A afeição de que estava cercada nos Buíssel, me fazia, por assim dizer, crescer. Mas eu estava, sem dúvida, bastante grande para começar a lutar, para começar a conhecer o mundo e as misérias de que está cheio.